Olá, eu sou a professora Juliana Moreno e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a matemática, mais especificamente sobre por que estudar matemática. Bom, eu amo matemática e você já deve estar cansado de ouvir isso, não é mesmo? Eu sempre tive facilidade com os números, com as fórmulas, com as continhas, com os gráficos e com a linda da geometria, é claro. Mas eu sempre tive dificuldade e muita dificuldade com uma coisa: ver a matemática no dia a dia. Ok, a matemática está em tudo, está na arquitetura, nos prédios, mas cadê? Está no celular que a gente usa, ok. Onde? Cadê? Há um tempo, se alguém me falasse, Juliana, me dê uma situação em que você utilizou a matemática hoje, eu teria muita dificuldade para responder. No primeiro dia de aula desse ano, 2020, aula presencial ainda antes da pandemia, eu perguntei aos meus alunos o que é matemática. E um deles disse que é um negócio que não serve para nada. Fiquei meio intrigada e perguntei se realmente não servia para nada. E ele disse que não, porque ele não vai chegar lá na padaria e pedir x² mais x mais 1 pães. Bom, eu ri, né, e tive que concordar com ele. A contextualização, algumas vezes, é catastrófica. Na tentativa de inserir o conteúdo de equação de segundo grau em um exercício do tipo situação-problema, a situação é o problema. E aí, nesse caso, parece que a matemática realmente não serve para nada. Normalmente, os alunos aprendem a trabalhar apenas com os números e a ignorar o contexto. Consequentemente, não sabem interpretar situações-problemas. Se você comprar poucos salgadinhos desse de festa, será vendido no quilo. Mas se você comprar 100, você pagará pelo cento. E todos nós sabemos que o preço do quilo não equivale ao preço do cento. Se você comprar no quilo, sai mais caro. Portanto, nós não devemos desprezar o contexto, mas devemos ser realistas. Bom, o foco é, a matemática não é só conta. Provavelmente, quando você pensa na matemática do cotidiano, você fica procurando continhas. Você pensa, onde eu usei a matemática hoje? Bom, já sei, quando eu fui ao mercado, na hora de pagar as compras. Ok, você está certo ou certa. Você realmente utilizou a matemática na hora de pagar as compras no supermercado. Mas antes disso, você utilizou a matemática quando você decidiu a qual supermercado você iria, que horas você iria e com quem você iria. Pense nos idiomas: português, inglês, japonês. Bom, nós utilizamos o alfabeto para formar palavras e estabelecer a comunicação, não é mesmo? E esse alfabeto, ele tem uma representação diferente dependendo do idioma. No alfabeto grego nós temos alguns símbolos, no nosso alfabeto português do Brasil outros símbolos, no alfabeto japonês são outros símbolos e tudo bem, o importante é que a comunicação seja estabelecida, não é mesmo? Bom, a matemática opera de modo semelhante. Na matemática nós também temos símbolos e temos uma linguagem própria. E isso acontece para que nós possamos estabelecer a comunicação de uma forma mais rápida e eficiente. Mas a matemática não é só isso. Acontece que em muitas salas de aula, nós aprendemos só o alfabeto do que seria a matemática. A gente não aprende a usar e não usa esse alfabeto. Isso por uma série de motivos, uma série de fatores. Ok, tudo bem. Bom, o que acontece então é que nós não usamos esse alfabeto matemático, né? Nós não aprendemos a aplicação disso. Bom, e aí eu te pergunto, por um acaso o alfabeto é o português? Ou melhor, o português é o alfabeto? Não, não é. O português é muito mais do que isso, não é mesmo? O português envolve regras gramaticais, regras de pontuação, gêneros textuais, literatura, leitura e escrita, interpretação de texto. Envolve uma série de outras coisas. E a matemática também. Nós temos os símbolos, nós temos as fórmulas, mas a matemática é muito mais do que isso. É muito mais do que um alfabeto, não é? Então, se você entende a matemática como um raciocínio de forma lógica, ordenada, aí fica muito mais fácil de você perceber a matemática no dia a dia. Você não vai ficar procurando mais fórmulas e continhas no dia a dia. Você não vai procurar mais números, porque não é só isso a matemática. E vai ficar mais fácil de enxergá-la. Assim como você consegue enxergar com facilidade o português na televisão, no filme, no celular, no jornal, na revista, na fala e na escrita. Como disse o professor Jim Sherman, as pessoas não levantam peso para se prepararem caso, algum dia, sejam abordadas na rua e recebam um peso para que seja levantado. Você levanta peso para se preparar para nocautear um adversário na linha de defesa, para fazer compras ou para carregar seu neto sem que fique dolorido no dia seguinte.
Você faz exercícios de matemática para aumentar a sua capacidade de pensar de forma lógica, para exercer melhor a sua função de médico ou médica, advogado ou advogada, arquiteto ou arquiteta, de pai ou de mãe.